Técnicas de memorização. Como dito no módulo de entrevistas, especificamente na parte de desafio técnico e perguntas técnicas, a gente tem que memorizar várias respostas. Então, aproveito para reforçar que desafio técnico, entrevista técnica, é um desafio de quem memorizou mais respostas. Quanto antes você aceitar isso, mais tranquila e previsível será essa etapa em cada processo seletivo que você fizer, seja ele no Brasil ou fora do Brasil. Entendendo isso e aceitando essa realidade, existem algumas técnicas de memorização que eu já uso há mais de 10 anos que me permitiram aprender japonês, latim, estou aprendendo alemão e também coisas de programação que eu sempre uso essa ferramenta para me ajudar a memorizar. Quanto mais você memorizar coisas importantes, mais fácil vai ser a sua vida. A ferramenta mais importante de todas as que eu já testei até hoje, eu poderia até deixar uma lista completa aqui, mas não faz diferença. Simplesmente acredita nisso, né? Se você duvidar, pode testar. Você vai usar principalmente a ferramenta SRS. O que significa? Sistema de repetição espaçada, ou Spaced Repetition System. Essa é de longe a técnica de estudo e memorização mais eficaz que existe. Como que ela nos ajuda? A gente tem, como ser humano, uma memória muito deficiente. A nossa memória, ela está mais interessada em decorar jingles de políticos, experiências negativas, músicas chiclete e coisas inúteis, como por exemplo questões aleatórias de filmes, coisas emotivas, né? No entanto, aquilo que a gente realmente quer decorar, como por exemplo perguntas estratégicas, respostas estratégicas, histórias que convencem, trechos de código, trechos de algoritmos importantes, ou até mesmo algoritmos inteiros que nos ajudam enormemente na hora de disputar vagas que pagam até mais de US$ 10.000, que é só uma questão de memorizar Big O e memorizar algoritmos prontos. Essas coisas a gente tem que literalmente forçar para dentro da nossa cabeça através da repetição. Repetição, repetição, repetição. E, em segundo lugar, a prática com os nossos dedos. A gente tem que digitar aqueles algoritmos na nossa IDE, por exemplo, ou num quadro branco, ou numa lousa branca, ou no notepad, ou até mesmo no seu caderno. Então eu tenho um caderno aqui com várias anotações de algoritmos que eu fiz na mão. Depois eu transcrevo eles para a IDE e vejo se compila. Então são técnicas de memorização. E na base de tudo isso está o Anki. O que que é o Anki? O Anki, ele permite que você crie flashcards. Esses flashcards, eles também vão ter uma característica que é a, a repetição espaçada, como o próprio nome da técnica sugere. Que basicamente é o seguinte: você vai ter um card com uma pergunta e você tem que tentar lembrar da resposta. Uma vez que você revela o card, vai aparecer 4 opções embaixo perguntando se foi fácil, difícil ou mais ou menos difícil de você lembrar daquela resposta. Você tem que ser honesto e sincero consigo mesmo nesse ponto, porque você está estudando você e você mesmo, então se você se enganar nesse momento é para seu próprio detrimento, né? Então você responde verdadeiramente se foi fácil ou difícil de responder aquela pergunta que o flashcard te mostrou. Se foi fácil, ele joga esse card para amanhã, por exemplo, ou alguns minutos ou horas à frente. Se foi difícil, ele mostra esse card em poucos minutos novamente. É um sistema extremamente simples e sofisticado e que vai permitir o seu cérebro lembrar coisas que você nem imaginava que você conseguiria, simplesmente pelo fato de você repetir essa informação com uma certa cadência. E isso tem muita ciência por trás. Se você se interessar, eu vou deixar os links dos artigos na descrição dessa aula. Basicamente, nosso cérebro ele tem uma curva de esquecimento.
Se você não reanimar essa curva a cada N tempos, você simplesmente vai esquecer a maior parte do que você estudou. É simples assim. Não importa o quanto você estudou, se você não revisar aquela informação, ela vai cair no esquecimento. Você vai dormir e o garbage collector vai comer essas informações que você não usou mais, porque ele vai entender que se você não usou mais aquela informação é porque ela é inútil e está ocupando espaço. Então ele vai apagar ela do seu cérebro quando você estiver dormindo. E quando a gente revisa as informações N vezes, ao longo de um certo período de tempo, cadenciado, essa curva de esquecimento ela é achatada. Então ela tende a ficar aqui por volta dos 80 a 100%, em vez de cair para o esquecimento, ela tende a ser reanimada e os neurônios vão ser reanimados também no seu cérebro, eles vão ser marcados. Cada vez que você interage com aquela informação, ele vai receber uma marcação. Quanto mais marcação ele tiver, mais forte essa memória vai ficar e mais tempo ela vai durar na sua cabeça. E ela não vai cair no garbage collector do seu cérebro. Então, fique à vontade para ler esses artigos. Também vou deixar um link aqui ensinando como instalar o Anki e usar ele. E também vou deixar alguns decks estratégicos aqui nessa aula, como por exemplo o deck de inglês para palavras técnicas, reuniões e situações do cotidiano mais frequentes, além das 100 palavras mais usadas no inglês. Então vai ser um deck com mais ou menos 400 cards, já com uma pronúncia já transliterada para o português, para facilitar a pronúncia correta, e também outros cards de entrevista técnica, de algoritmos comuns e perguntas frequentes de Java, por exemplo. Uma vez que você aprenda a usar essa ferramenta, que é gratuita, né, você pode criar os seus próprios decks também para facilitar o seu estudo de algo que você queira aprender. Isso serve para idiomas, questões técnicas e geografia, filosofia, qualquer assunto que você puder imaginar que exija memorização de palavras e imagens, você vai conseguir usar essa ferramenta. Ela é multiplataforma e existe também para Android e iOS. Então, use e abuse dessa ferramenta. Não subestime a simplicidade. Eu já consegui aprender japonês com essa ferramenta, e japonês é um idioma extremamente difícil de aprender, e eu consegui aprender grande parte com a ajuda dessa ferramenta. Não subestime também a memorização. Memorização não é algo ruim, muito pelo contrário. Se você não conseguir memorizar as coisas, significa que você está desenvolvendo Alzheimer, que é uma das doenças mais terríveis que existe na história da humanidade. Então, valorize a sua memória e ajude ela a te ajudar.